Bom dia! Seja muito bem-vinda a mais um dia do nosso propósito de ler o livro de Provérbios, Conselhos de Sabedoria. A gente vai estar aqui por 31 dias lendo cada capítulo. Bom dia! Semana começando, Dia das Mulheres. Feliz Dia das Mulheres para todas vocês. E a gente recebeu uma direção aqui, né, muito especial. O maior presente que a gente pode receber são as instruções de sabedoria do próprio Deus. Então, nós estaremos aqui de segunda a sexta, 6h30 da manhã, nesse propósito. Cada dia ler um capítulo de Provérbios. Então, hoje é dia 8. Hoje estaríamos no capítulo 8. Mas como no final de semana eu não entrei, vou falar brevemente aqui do capítulo 6, do capítulo 5, capítulo 6. E é um propósito aqui que eu estou fazendo com as mulheres, né? Esse Insta aqui, a gente comunica muito para as mulheres e sejam todas muito bem-vindas. Quem estiver aqui pela primeira vez, fala para mim. Hoje a gente vai trazer um resumo breve aqui do capítulo 5 e 6 de Provérbios. Se você não estiver participando do propósito, quiser começar hoje, faz muito sentido, porque aí você vai testificar com aquilo que eu estou falando, com aquilo que está escrito aqui na palavra, entendeu? Que aí é uma forma mais fácil para que você venha compreender, né? Muitas das vezes a linguagem é difícil, mas quando a gente está junto aqui discutindo, torna tudo muito mais fácil. Então, vamos lá, eu vou tirar os comentários. Quem quiser deixar pergunta, aqui pode deixar na caixinha, tá? Vamos compartilhar essa live, subir o coraçãozinho aí pro Instagram distribuir essa live. Então, nesse horário, por 31 dias, nós não vamos falar de moda. Então, de 6h30 até 7, eu preciso conseguir fazer isso com 30 minutos. Às vezes a gente começa a falar aqui e o Espírito de Deus começa a fluir, a gente passa um pouco do horário, mas tudo tem que ser feito da vontade dele, não da nossa, né? E quanto mais a gente puder ouvir, melhor isso é pra gente. Tudo só comprova que as coisas de Deus não é do nosso tempo, não é do nosso jeito. Tem que ser sempre do jeito dele, do querer dele. Obrigada a vocês que estão subindo o coraçãozinho aí. Para que o Instagram distribua, né, que essa live seja relevante. Afinal, a sabedoria divina é o que a gente precisa para sobreviver aqui nessa terra, né? E até agora, até aqui, a gente entendeu a importância, o próprio Deus falando com a gente que a sabedoria está gritando nas esquinas, Deus está anunciando através da internet, das lives, usando pessoas, porque ele é a própria sabedoria. E aqui tem vários conselhos de casamento, conselhos até mesmo que a gente vai ler aqui sobre a preguiça, sobre deixar para depois fazer aquilo que você pode e necessita fazer hoje. Vários conselhos aqui do nosso cotidiano, né? Então, é um livro super atual, é tudo aquilo que a gente precisa. E como a gente fala muito pra mulher aqui, e tem até que mais à frente que nós vamos ler, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e a mulher tola, ela destrói tudo quanto tem. E aqui tem conselhos também, como quando eu falei em relação ao casamento. Por quê? A mulher, em relação ao casamento, a mulher ela é o corpo da casa e o marido é o cabeça. Um não vive sem o outro, né? Então, um precisa do auxílio do outro. E aqui tem instruções severas em relação ao relacionamento extraconjugal, né? Ao adultério, à traição. Isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Hoje em dia a gente sabe que as mulheres não estão fáceis. Então, aqui tem vários conselhos para que a gente não venha perecer, para que a gente venha herdar o reino de Deus, que depende muito da nossa dedicação, da nossa entrega, depende muito do interesse, depende muito do que como a gente está vivendo. Não é sobre o que a gente fala e nem sobre o que a gente faz, mas é sobre o que a gente vive. É isso que eu tô sempre falando aqui, é isso que Deus está sempre falando conosco, nos exortando, que eu falo, né? A palavra dele, ela nos
às vezes ela nos traz tristeza, mas a tristeza que vem ao ouvir a palavra dele, ela é boa. E a tristeza desse mundo, ela é má, ela é destrutiva. Então, quando vem, às vezes, um arrependimento, uma tristeza, poxa vida, como eu tô vivendo, é pro nosso bem, né? Porque Deus está nos limpando, está nos mostrando o caminho certo, como um bom pai que ele é. Bom, então eu vou tirar aqui os comentários, daqui a pouco eu volto com os comentários. Quem está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Nós estamos no propósito aqui de 31 dias, 31 capítulos do livro de Provérbios. A gente está aprendendo aqui a sabedoria dos céus que Deus nos sugere. Não obriga ninguém a fazer nada, claro que aqui é uma sugestão que ele está nos dando. E se a gente seguir os conselhos dele, com certeza a gente vai ser feliz na vida, né? E vai encontrar e vai trilhar o caminho certo. Deixa eu tirar aqui pra gente fazer uma breve oração para que Deus possa falar conosco. Os comentários. Peraí. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez nesse propósito que o Senhor nos deu para estarmos buscando entender mais a Tua vontade para a nossa vida, o Teu querer, os Teus conselhos, meu Pai. Não existe igual, não existe alguém que possa nos instruir melhor do que o Senhor. E eu peço que o Senhor venha nos dar entendimento verdadeiro, sincero da Tua vontade, do Teu querer. Nos dá os Teus olhos, os Teus pensamentos, os Teus ouvidos. Neutraliza agora a nossa matéria, a nossa carne, tudo aquilo que venha desviar a nossa atenção daquilo que o Senhor queira nos instruir. Peço que o Senhor venha se assentar do lado de cada um de nós. E que aqui, meu Pai, o Senhor venha falar através da minha boca, que não venha falar a minha carne, que não venha falar o que eu acho, mas sim o que o Senhor quer por nós. Então eu convido ao Senhor para dirigir essa live, esses minutos que estaremos aqui, que é muito pouco na Tua presença, ao começar o dia. E eu creio que o Senhor vai trazer aqui aquelas pessoas que o Senhor queira que ouçam e entendam. Claro que eu sei que não é para todo mundo, mas algumas pessoas que estão aqui, o Senhor está respondendo orações e eu peço que o Senhor venha assim fazer a Tua vontade nessa manhã na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus eu entrego em Tuas mãos essa palavra. Amém e graças a Deus. Bom, a gente já meditou no livro, no capítulo 1, 2, 3, 4... e também no 5, no 6, no 7, hoje seria o 8. Mas como no final de semana eu não entrei aqui, a gente vai fazer um breve resumo aqui do capítulo. Peraí. Vou pôr a música baixinha aqui. Peraí. Do capítulo 5 e do capítulo 6. Um breve resumo. E depois a gente vai fazer um resumo do 7 e do 8 amanhã, tá? E aqui no capítulo 5 nos alerta sobre os perigos do adultério, né? Que é o relacionamento extraconjugal, a traição que vale tanto para homens quanto para mulheres. E às vezes a gente pode pensar que esse adultério é só no ato físico, né? Mas Deus nos instrui que às vezes até quando a gente tem um relacionamento já e olha para uma outra pessoa com desejo, faz comparação do marido com algum relacionamento que já teve, que já passou, isso ele considera também como traição. Então, é bom quem não é casado ainda sempre olhar os defeitos do marido antes de casar, né? Primeiro a gente tem que olhar os defeitos, depois a gente olha as qualidades, mas é sempre o contrário, né? A gente procura sempre olhar as qualidades e depois que casa se frustra. E muitas das vezes isso acontece por decisões tomadas mediante as emoções. Às vezes aquele medo de ficar sozinha e a gente escolhe ali mediante aquilo que o nosso coração está sentindo no momento e não observa os detalhes, porque o casamento é algo para a vida toda, né? Deus constituiu o casamento para ser duradouro. É assim como um relacionamento com Ele, um casamento com Ele. E o que a gente tem que ter em mente? Que uma pessoa só vai ser fiel a gente 100% se ela for fiel a Deus. Se a gente casar com Deus primeiro, em primeiro lugar, se Ele for o nosso marido, que Ele é nosso tudo, né? Ele é nosso amigo, Ele é nosso pai, Ele é o noivo, Ele é o conselheiro, Ele é o dono da sabedoria, Ele é o criador do céu e da terra, Ele é o todo-poderoso, Ele é o rei dos reis, e não tem mais palavras para poder expressar quem é esse Deus, né? Na verdade, Ele é do tamanho que a gente imagina, do tamanho que a gente visualiza, Ele é.
E eu visualizo ele como um Deus ilimitado, não existe limite para ele. E ele nos dá conselho nos mínimos detalhes, as mínimas coisas, né? Eu tava falando aqui outro dia, até no ato de tomar uma água, no ato da sua alimentação. E assim ele vai nos instruir se a gente convidá-lo a todo momento, a todo instante. Deus, vamos ali comigo na padaria? Deus, vamos na academia comigo? Ele gosta, ele se agrada quando a gente fala e faz esse convite, ele tem prazer de ir, porque ele é um Deus muito humilde. E ele habita em corações humildes. E essas instruções aqui em relação ao adultério é para tanto quem já é casada, e é um alerta para quem ainda não se casou. Toma muito cuidado, faça muito bem essa escolha e procure saber se é da vontade de Deus esse relacionamento. Eu já falei aqui uma vez, eu passei muita luta com o meu marido antes de casar, até porque eu me converti primeiro do que ele, né? Ele não se converteu junto comigo, e eu ainda não tinha casado com ele, e Deus já tinha me convencido de que ele era o primeiro da minha vida, Deus, né? Então eu passei a observar o meu marido muito, e até mesmo antes de casar. Então Deus já tinha me convencido do meu erro, dos meus pecados, e já me incomodava até mesmo a nossa relação antes do casamento, sabe? Então eu já enxergava aquilo tudo como algo que não estava agradando a Deus nos mínimos detalhes. A gente sabe que sexo antes do casamento é fornicação, enfim. Mas isso é pra quem, gente? Na verdade, a vida com Deus é para quem tem muita coragem. A gente tem que ter fé. Para ter vida com Deus, a gente tem que ter fé para perder também. É fé primeiro para perder e depois fé para ganhar. Não é sempre maravilhas. Ontem a gente foi fazer uma visita e a moça, ela falou assim: nossa, eu tô passando por tanta luta que eu tô doida para ver a hora que eu vou ter sossego, que eu vou ter paz, que eu vou ser feliz de verdade. Só que isso é uma ilusão, porque a gente é uma guerra atrás da outra, é matando o leão todos os dias. Na verdade, o Espírito de Deus, ele nos blinda, nos capacita, nos dá força para enfrentar tudo e passar por cima de tudo. Aquela pessoa que está em Deus, ela tem certeza de quem ela sabe a identidade dela, e ela sabe que aquele problema que ela está vivendo não é algo que veio para destruí-la, mas sim para que ela pudesse passar por cima daquilo e testemunhar o nome de Deus lá na frente. Então, assim, a gente tem que ter esse entendimento de que a vida com Deus é só para quem tem coragem mesmo, mas viver nas mãos, sofrer por esse mundo e sofrer com Jesus é muito diferente, porque o fardo dele é leve e o fardo desse mundo, ele é pesado. Sofrimento vai ter em ambos os lados, só que Deus nos dá a garantia de lutar por nós, de ser conosco todos os dias. Então, e aí a gente até riu um pouco. É como quando a gente vai fazer uma dieta, a gente passa por um processo. Até comentei com meu marido: amor, eu lembro quando eu passei pelo processo de emagrecimento, eu perdi 22 quilos. E aí o endocrinologista falou comigo: Mayara, deixa eu te falar, porque eu ficava assim: mas doutora, que dia que eu vou poder, que eu bebia muito, né? Então, que dia que eu vou poder voltar a beber, a comer do jeito que eu comia? Olha, ela falou comigo: deixa eu te explicar uma coisa, isso que você tá vivendo é pra você viver em novidade de vida. Daqui pra frente você não vai ter mais os mesmos hábitos que você tinha antes. Não pense que você está passando por esse processo de dieta aqui, que você vai conquistar no final da corrida você vai conquistar uma medalha e vai poder voltar às práticas que você tinha. Não, você vai ter que ter uma reeducação alimentar, você vai ter que se alimentar diferente daqui pra frente, você vai ter que sacrificar algumas coisas para você não recuperar o seu peso de novo. Então isso no mundo físico acontece, não, o processo de perder peso não é que, às vezes, igual a gente faz, eu já fiz cirurgia, né, já fiz lipo, eu achei que eu ia sair da cama lá, da cama do médico de biquíni já, né? Maravilhosa, eu não ia precisar sacrificar e esforçar. Então a gente não pode pensar que a caminhada com Deus, que a vida com Deus é pra gente conquistar um prêmio lá na frente, não. Uma medalha que pronto, agora sim, entrei no reino de Deus, não vou ter mais problema nenhum, aqui eu estou em paz, aqui estou seguro. Sim, lá você está em paz e segura, mas não quer dizer que você não vai enfrentar um leão por dia, porque o diabo está ao nosso derredor como um leão que ruge, ele está caçando alguém a quem tragar, e ele não vai deixar de vir sobre a sua vida, e os problemas, eles são bons, sabe por quê? Porque os problemas não nos deixam cair no comodismo, no automático, principalmente em relação à nossa vida com Deus, né? Porque às vezes a gente só procura Ele, e eu já passei muito por isso, já fiz muito isso, quando o calo aperta, quando a gente chega no fundo do poço. E mesmo assim, muitas pessoas quando chegam no fundo do poço, ainda não reconhecem que erraram.
ainda estão procurando o que elas estão fazendo de errado. É muito difícil olhar para dentro de si, né? É muito difícil olhar e reconhecer os próprios erros. Ontem mesmo a gente fez uma visita que nós pensamos assim, poxa vida, né? Eu mesmo tendo o Espírito Santo, que não é um merecimento, mas foi uma busca, mesmo eu tendo o Espírito Santo todos os dias, eu vou deitar pensando que eu podia ter feito melhor algo, eu tenho sempre o que melhorar, eu sempre eu busco, e às vezes é difícil, né, enxergar os meus erros, e a pessoa que às vezes está passando por tanto problema, não consegue ver que tem um mal agindo na vida e acha que já está fazendo de tudo. A gente nunca pode achar que está fazendo de tudo, né? Então, voltando aqui ao assunto, em relação à vida com Deus, Ele quer que a gente peça conselhos para Ele em tudo que a gente for fazer, até na hora de escolher um relacionamento, o bom marido, para depois não reclamar, para depois não vir falar que, poxa, mas eu fiz de tudo. Eu tenho certeza que esse relacionamento foi de Deus para mim. Então, quando voltando ao que eu estava falando sobre o meu casamento, eu me converti primeiro do que o meu marido, então eu passei por muitas dificuldades, e aí a gente foi se batizar nas águas, e eu não sei, pelos planos de Deus, eu não sei o que aconteceu, que o meu marido decidiu entregar a vida para Jesus ali naquele momento. E aí eu falei, agora eu tô confortável, acho que eu posso casar, né? Ele decidiu andar com Deus, porque até então eu não queria me casar, porque eu sei que quando a gente casa, a gente assume um compromisso muito sério ali, né? Então é pra vida inteira, é a nossa palavra. Então, Deus, ele não quer o divórcio, claro, mas ele é a favor da vida também, né? Porque muitas das vezes ele permite o divórcio por conta de más escolhas nossas, porque ele também não quer ver que a gente sofra, não quer que a gente apanhe, quer que a gente viva, né, uma vida destrutiva. E aí, meu marido decidiu entregar a vida para Jesus, só que quando a gente casou, passou um mês, ele caiu na fé. Ele afastou, voltou a fumar, enfim, aí eu comecei a enfrentar uma guerra, uma luta dentro de casa. Mas primeiro Deus falou comigo, olha, você precisa se estruturar, você precisa casar comigo primeiro. Casa comigo primeiro, você já casou, passou um mês, né? Você não sabia, passou um mês, seu marido não tinha se entregado de verdade, o mal ele veio, conseguiu afastar ele, mas você vai conseguir vencer isso se você fizer uma aliança comigo. Faz uma aliança comigo que você vai ter um casamento abençoado. Então assim eu fiz. Eu deixei o meu marido um pouco de lado e comecei a buscar pra mim, porque a salvação ela é o quê? Ela é individual, né? Então eu comecei a buscar pela minha restauração, pelo meu relacionamento com Deus que eu não tinha, que eu achava que eu conhecia Deus. E isso é o que acontece na grande maioria das vezes com as pessoas. Elas acham que conhecem a Deus, mas não conhecem Ele de verdade. Pra gente conhecer alguém, a gente tem que morar com essa pessoa, ou seja, o próprio Deus tem que morar dentro de nós. Tenho amigas, colegas que me conhecem porque elas sabem que eu gosto de moda, elas sabem que eu gosto de algumas aqui, né? Me vem aqui na internet, sabe que eu gosto de cores, sabe que eu gosto de moda, sabe que eu tenho uma loja, sabe que eu tenho um curso. Mas não, para ela me conhecer de verdade, ela tem que morar aqui na minha casa, para entender como que eu acordo, como que eu dormi. O meu marido, ele me conhece de verdade, porque ele mora comigo aqui e ele sabe os meus defeitos. Às vezes vocês conhecem muito aqui das minhas qualidades, mas os meus defeitos, não. E a mesma coisa é na vida com Deus. A gente só vai conhecer esse Deus se a gente habitar com Ele, se Ele habitar dentro de nós. E a gente tem que buscar esse relacionamento, porque ele é uma conquista. Intimidade com Deus não é 10 minutos de oração. É a mesma coisa de eu chegar pro meu marido e falar assim, por 10 minutos no dia. Eu falo, amor, muito obrigada por você existir, obrigada pelo dia, obrigada por estar aqui comigo, muito obrigada, eu vou lá, só agradeço ele, você é o amor da minha vida, e eu te amo, amor, obrigada pelo café também, tá? Agora eu tô saindo pra trabalhar, beijo, tchau. Aí saio, não dou tempo dele falar nada. Isso não é intimidade. Eu não tô tendo um relacionamento com meu marido dentro de casa, e levando para o campo espiritual, a vida com Deus é a mesma coisa. A gente não pode falar que tem vida com Deus, intimidade com Ele, se a gente busca Ele por 2, 3, 4 minutos por dia, 10 minutos no dia, só o tempo que sobra, só o tempo que resta. Então Deus está nos trazendo uma consciência aqui, respondendo às nossas orações. Me busca em primeiro lugar que eu vou te acrescentar as outras coisas. E assim eu fiz com o meu relacionamento. Então,
busquei por muito tempo até Deus conseguir, até que Deus tocou nele. Vocês já conhecem a minha história, a maioria das pessoas, e até que Deus tocou e convenceu ele do erro, do engano e do pecado. E foi o meu exemplo dentro de casa. Não foi por muito falar, né, mas foi pelo exemplo que ele viu diferença em mim, porque eu saí da frente e deixei Deus assumir essa batalha, porque a gente vive numa guerra, numa batalha espiritual. Então Deus está nos instruindo aqui no capítulo 5 sobre os perigos do adultério e também nos prevenindo, né, para fazer boas escolhas em relação ao casamento. Então a mulher, ela é auxiliadora dentro de casa. A gente não pode querer ser melhor do que o marido, porque ele é o cabeça, né, que ele representa Jesus dentro de casa, e a mulher representa o Espírito Santo. Só que o cabeça não vive sem o corpo, e o corpo também não vive sem a cabeça. Então é uma parceria, um relacionamento. Não é um jogo de quem é melhor que quem, né? Não é um jogo de quem fala mais alto. Os conflitos existem, as brigas vêm. Eu brigo com meu marido todo dia, a gente tem alguma discussão, mas a gente sabe reconhecer, e a gente tá aprendendo com a fé, né, a lidar com os defeitos, os problemas, as dificuldades uns dos outros. Então, fiz aqui algumas anotações. Aqueles que são fiéis a Deus também são... aquelas mulheres que são fiéis a Deus, isso também em relação ao marido, tá? E os maridos que são fiéis a Deus, esses sim serão verdadeiramente fiéis a nós. A gente tá até ajudando uma moça, não sei se ela tá aqui, que ela tá passando por muita dificuldade no casamento dela, e o marido saiu de casa, enfim, né, tá morando com outra mulher, uma mulher que se disse até da igreja, enfim. E aí porque ela decidiu entregar a vida dela para Jesus, né? A gente orientando, o próprio Deus está convencendo ela da importância que ele permitiu isso tudo acontecer. Uma, que ela fez escolhas erradas. Lá na frente não pediu o conselho de Deus, nem procurou saber se era a vontade dele. E assim foi comigo um pouco mais adiante, né? Um dia eu fiz uma oração ousada, já falei para vocês, e falei com Deus, agora é o seguinte, eu já tô assim, lutando muito pelo meu marido, o Senhor tá vendo a minha fidelidade, o Senhor tá vendo a minha entrega. Se ele foi uma escolha da Maiara, né? Se foi eu que escolhi ele para casar, eu peço que o Senhor tire ele do meu caminho. Por mais que eu o ame, por mais que eu goste dele, o Senhor vai fazer o que o Senhor quiser. O Senhor mata ele, não sei, faz o que o Senhor quiser, mas tira ele do meu caminho. Porque eu não aceito ninguém atrapalhar o meu relacionamento com o Senhor. Mas se ele é uma escolha do Senhor para minha vida, então eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu fiz a minha parte, agora o Senhor tem que cumprir a sua. Eu não aceito o espírito enganador dentro da minha casa. E aí eu fiz essa oração ousada, até fiz com uma voz bem forte, intrépida. Falei, tá aqui, então agora eu quero a resposta. Então não passou um mês, Deus convenceu meu marido e eu tive a certeza de que ali ele era uma escolha dele pra mim, não uma escolha minha. Mas o que Deus viu na minha oração? Um despojamento. Poxa, ela tá preocupada com o que eu penso, com o que eu quero pra ela, não com o que ela quer. Por mais que ela ame, que ela goste, ela tá disposta a abrir mão desse relacionamento. E é isso que Deus quer ver em nós, esse desapego, né, em relação às coisas e às pessoas. E aí essa moça que a gente tá ajudando, ela tinha muito apego ao casamento, enfim, fez várias escolhas erradas, se afastou de Deus, viveu ali maquiadamente, e veio uma hora que o diabo veio e deu uma rasteira. E é assim que ele faz. Ele dá corda, dá corda, dá corda. Na hora que ele puxa essa corda, a gente não entende nada, muitas pessoas desabam, entram na depressão, e aí é só queda em cima de queda. E se a gente não tiver a nossa base espiritual estruturada em tudo na vida, a gente vai desabar. E aí, agora que Deus tá abrindo a mente dela, permitiu ela acontecer tudo isso, ela com 2 filhas lindas e, enfim, aos olhos humanos, né, poxa vida, a gente falar com ela que ela tem que abrir mão de buscar, em relação assim, ela está preocupada em voltar com esse casamento, Deus estava falando com ela, olha, deixa que eu vou cuidar, cuida de você, é a mesma coisa que ele falou comigo. Eu quero ter relacionamento com você. Se você me buscar em primeiro lugar, eu vou acrescentar aquilo que você precisa, não aquilo que você acha que precisa. E aí o marido, agora que ela começou a buscar Deus, a começar a entender mais a vontade de Deus para a vida dela, que Deus permitiu isso acontecer para ela despertar da verdadeira fé, agora o marido tá voltando a conversar manso, o marido tá começando a despertar mais interesse. E aí ela teve dúvida, e é normal, perguntando pra gente, né, será que ele quer voltar? Enfim, e aí Deus usou pra instruir no seguinte, olha, ninguém muda da noite pro dia, né? A pessoa, até mesmo aquela pessoa que entrega a vida pra Deus não é da noite pro dia, então toma cuidado com as sugestões do mal.
Deus quer sim, eu creio que restaurar o seu casamento. Mas desapega disso, não fica preocupado se ele quer voltar, se ele não quer voltar. Preocupa em virar o seu canhão e buscar Deus em primeiro lugar, porque o resto ele vai acrescentar na sua vida. Então, esse era o resumo aqui do capítulo 5. Deus nos instrui sobre a importância de fazer boas escolhas, de ter fé para perder e fé para ganhar, de colocar em tudo dar graça a Ele, em tudo pedir autorização, em tudo pedir permissão, em tudo entender se é vontade, aquilo é vontade dele, e permissão para tudo, gente, permissão para tudo. Deus posso, Espírito Santo, posso fazer isso? Espírito Santo é da tua vontade, ele gosta de ver essa submissão. Isso é relacionamento, isso é buscar e ter intimidade com ele. Porque muitas das vezes a gente toma as decisões mediante aquilo que a gente pensa e depois vem as consequências e a gente quer fazer o quê? Cobrar de Deus, né? Então tomar muito cuidado com isso. Então a mulher, ela escolhe o momento certo de falar, a mulher sábia, né, dentro do casamento, e ela está pronta para ouvir, cuidar do marido, ela é auxiliadora dentro de casa. A mulher é o corpo, o homem é o cabeça. Um não vive sem o outro. Quando o cônjuge abre a porta do casamento a uma terceira pessoa, ele abre a porta para uma prisão invisível. Então, às vezes as pessoas não têm noção do quanto é grave isso, né? O relacionamento extraconjugal, as conversas paralelas, tanto para homem quanto para mulher. Isso aqui é um dos pecados mais abomináveis. Não existe pecadinho, pecadão, né? Mas para Deus isso aqui às vezes você é solteira, o homem é casado e a paixão, olha você vê como que o coração ele é enganoso. Não, mas eu gosto tanto, ele prometeu que ia separar. Toma muito cuidado com isso. Toma muito cuidado com isso, que destruir uma família é muito grave. E vice-versa, né? Bom, vamos lá agora para o capítulo 6. Deixa eu voltar aqui para ver se vocês têm alguma... Deixa eu ativar os comentários para ver se vocês têm alguma pergunta. Tô aqui com o meu chazinho. Acho que eu já tô passando do horário, gente. Ai, meu Deus, só eu mesmo. Bom, lá no capítulo 6, depois eu quero que vocês leiam, tá? Sobre o capítulo 5, quem não leu. Deus falando dos perigos da traição, do adultério, tomar cuidado com um homem que vem assim, muito docinho, eu te amo já nos primeiros dias. Vigia, olha os efeitos primeiro, depois você olha as qualidades para não se arrepender depois do casamento, tá bom? Depois do casamento. Então, aí pra você ver, o diabo vai mandando gente assim mesmo, pra poder, no meio da live, né, a gente falando de respeito de casamento, eu falando do meu marido, a pessoa que fala umas coisas dessas. Mas que Deus abençoe você e tenha misericórdia, né? Vou tirar aqui os comentários de novo, pra ninguém tirar a atenção, né? E é isso aí. O capítulo 6, gente, a loucura da indolência. Então Deus nos instrui aqui, ele pede a gente para poder observar o trabalho das formigas. Eu sempre fico encantada quando eu vejo as formiguinhas ali carregando folhas gigantes, andando em fileira, e assim passa para cá, passa para lá, elas levam folhas, elas vão levando. E aí Deus, ele traz esse exemplo das formigas. Eu vou até ler numa outra versão aqui mais atualizada. Versículo 6. Olha o que ele fala pra gente. Primeiro ele nos instrui. Filho, você é fiador de alguém? Deu a sua palavra e ficou preso à promessa que fez? Aqui o livro de Provérbios, ele é um mix de orientações, de conselhos, tá? Então, como eu falei, é sobre tudo. Sobre relacionamento, sobre até ser fiador de alguém. Então, filho, você é fiador de alguém? Deu a sua palavra e ficou preso na promessa que fez? Então, meu filho, agora você está nas mãos dessa pessoa. Mas há um jeito de sair disso. Vá logo e peça que ele livre você dessa obrigação. Não durma, nem descanse. Saia dessa armadilha. Como um passarinho ou uma gazela escapa do caçador. Então aqui vem a instrução sobre quem é fiador. Deus está instruindo aqui a gente, sai dessa armadilha, né? Cuidado, se você é fiador, você ficou na mão daquela pessoa e depois não adianta reclamar. É igual o casamento, né? Faça as escolhas do jeito que quer e depois também não adianta vir reclamar com Deus porque tá passando pelo que está passando dentro do relacionamento, dentro do casamento. Então, vigia em relação a isso. Agora, outro conselho aqui. Preguiçosos, aprendam uma lição com as formigas. Elas não têm líder, elas não têm chefe e nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno.
Preguiçoso. Olha que Deus chamando a gente de preguiçoso. Para quem só fica apegado a salmos, né? Um Deus de amor. E um bom pai, ele nos instrui com palavras duras também. Preguiçoso. Até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então o preguiçoso diz: eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o ataca, como um ladrão armado. Então Deus nos instrui aqui, né? Isso serve muito para mim, que eu preciso ter assim muita educação em relação a essa área mesmo das finanças, né? Em relação a guardar, isso é uma dificuldade que eu tenho muito grande. Deus está nos instruindo aqui a guardar, a nos preparar para esses tempos que a gente está vivendo aqui, né, de pandemia, guardar o alimento no verão para o inverno, terminar aquilo que começa, não esperar cair do céu para levantar e fazer alguma coisa. Tem muitas pessoas que ficam esperando o tempo de Deus. Eu tô esperando o tempo de Deus, e confundem. O tempo de Deus não é o nosso, realmente, não é o nosso. Quando a gente age a fé e não tem a resposta no mesmo dia, aí a gente tem que continuar esperando e usando a fé. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo em relação a quem está parado, em relação a quem está com os braços cruzados, não está fazendo nada, está esperando o sol, venha a nós, o vosso reino nada, vai continuar daquele jeito, né? Nada vai acontecer de diferente. Então ele fala aqui, enquanto você dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. E essa pobreza, ela também é espiritual, né? A destruição espiritual vai nos atacar como um ladrão armado, se a gente ficar só esperando Deus fazer alguma coisa e não fazer a nossa parte, que é o mínimo, né? Pra tudo na vida, gente. Não existe facilidade, a gente sabe disso, que é uma dieta, é o trabalho, a gente tá vendo, Deus nos deu a capacidade nos deu a sabedoria, a inteligência, e o entendimento que a gente precisa levantar, trabalhar, a gente precisa construir as coisas, e na vida espiritual é do mesmo jeito. Então ele nos alerta aqui, nos chama de preguiçoso essas pessoas que não se preocupam com esses detalhes, né? Não, essas pessoas que quando vão construir um prédio, por exemplo, ele tem até esse versículo, você vai construir uma torre, você precisa calcular como que vai ser para você terminar aquela torre, porque senão vai acabar e vai parar no meio do caminho, porque você não calculou, você não buscou ver se você teria condição de terminar aquilo. E isso é em tudo na vida. Então a gente tem que sempre parar, pensar, entender a vontade de Deus e fazer a nossa parte, né? Não ficar esperando, igual ele fala aqui. Até quando você vai, vou dormir mais um pouco, cruza os braços e dorme, espera a misericórdia divina vir sobre a nossa vida e não faz nada sobre isso. Então ele nos instrui a observar as formigas que trabalham dia e noite ali em carreira, todas unidas, fazendo o que tem que ser feito e sempre ali depositando, sempre ali enchendo a caderneta de poupança delas para que nunca falte nada. Assim é na vida financeira, que serve muito para mim, e também na vida com Deus, né? Na intimidade com Ele. A gente encher a nossa caderneta de poupança ali, fazer propósito, de estar buscando todos os dias essa intimidade, ainda que a gente não veja no nosso tempo, mas é no tempo dele. Esses conselhos que ele nos dá aqui, e mais à frente, um outro conselho para finalizar, que ele nos instrui. Deixa eu ver onde que começa. Eu vou ler aqui na outra versão. Provérbios 6,16. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar. Percebam que Deus fala muito o número 7 aqui. O número 7, para quem não sabe, é o número da perfeição, é o número de Deus. Eu sempre, quando vou fazer propósito, sempre é 7 dias. Às vezes é 21, ou a idade de Jesus, 33, ou 40, que é o tempo que Jesus ficou no deserto. Mas sempre é 7 dias. Sempre quando eu vou fazer propósito de fé. Que para quem lê a Bíblia, vê muito esse número 7. Deus fala muito esse número 7. O 7 é o número da perfeição. Então existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e não tolera. E eu fiz aqui algumas anotações que eu já corri, passei do tempo. O olhar orgulhoso.
O olhar altivo, aquela pessoa que ela acha que ela é melhor do que todo mundo, aquela pessoa que olha de cima, aquela pessoa que acha que já tem uma posição que pode humilhar os outros. Isso na vida física quanto na vida espiritual, né? Mesmo eu, por exemplo, tendo batismo com o Espírito Santo, eu não posso nunca achar que eu sou melhor do que alguém, porque eu de verdade não sou. Não sou nada, sou vindo pó. Nem Jesus. Jesus, ele é filho de Deus e ele não veio para glorificar o nome dele, veio para glorificar o nome do Pai. E ele nem gostava de ser chamado de mestre, ele veio com muita humildade, ele não gostava de aparecer e que a glória viesse para ele, mas que a glória viesse para o Pai. Então ele nos instrui aqui que isso desagrada a Deus totalmente, o olhar altivo da pessoa que se acha mais instruída e melhor do que os outros, porque o olhar fala muito. A gente fala sobre a comunicação não verbal, né? E essa é uma comunicação não verbal, a gente tá falando algo, mas o nosso olhar tá mostrando aquilo que a gente tá expressando, porque a boca fala o que o coração está cheio, então a gente tem que tomar muito cuidado. Então o que eu escrevi aqui sobre o olhar altivo? Pessoa arrogante, que acha que sabe mais que os outros, que se exalta no olhar. Então temos que tomar muito cuidado. Aquelas que estão no reino de Deus, né, achar porque tem uma posição maior, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou obreiro, eu sou não sei o que, eu sou dizimista, eu sou servo, enfim, em qualquer situação a gente tem que tomar muito cuidado com a arrogância, porque o Espírito de Deus é o espírito de humildade, espírito de reconhecimento, que enxerga os seus próprios erros. A gente tem que aprender a olhar para dentro de nós, a ver o cisco que está no nosso olho, a trava que está no nosso olho, ao invés de olhar o cisco que está no olho do outro. Então a gente tem que aprender a se colocar no lugar das pessoas. É isso que Deus nos instrui aqui. E isso desagrada ele por completo. A primeira coisa. A língua mentirosa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a mentirinha e com a mentirona, tá? Qualquer mentira, Deus não se agrada disso. Porque a mentira é o oposto do quê? Da verdade. E Deus é um Deus de quê? De verdade. Ele é verdadeiro, ele é sincero. E ele nos instrui a ser como uma criança. A criança, muitas das vezes, claro que tem a pirraça, enfim, mas muitas das vezes ela é muito sincerona, né? Tá na frente das pessoas, se ela não gosta de alguém, não gosto de fulano, né? Criança sempre fala, na maioria das vezes, tá sempre impondo ali que ela pensa, e ela fala, ela não preocupa se a pessoa não quer ouvir aquilo, ela fala o que tem que falar. E Deus, ele nos instrui a ser assim também, a falar a verdade em todo instante, a cada momento. Até mentirinha boba que a gente conta pros filhos, isso Deus leva em consideração, porque ele é um Deus de quê? Um Deus de detalhes. Então, gente, a gente tem que olhar para dentro do nosso ser, e a mentira que seja boba, Deus não se agrada. Então, se existe mentira, tem que ter esse temor. Tem que ter esse temor. Na hora, pra falar a verdade? É pra falar a verdade. Se alguém perguntar alguma coisa que, agora... Paga o preço e fala a verdade. Vida com Deus é para quem paga o preço e para quem está disposto a sacrificar e abrir mão e ter fé para perder também, como eu falei no início. Abrir mão do seu eu, do seu achismo para fazer a vontade de Deus. Isso que é muito forte, muito forte. A segunda, né? Mãos que matam gente inocente. É aquilo que eu tô sempre falando. A pessoa acha que ela só desagrada a Deus, né? Que só é errado com Deus aquela pessoa que mata, que rouba, que prostitui. E não tem nada disso, você vê os detalhes. A pessoa que conta uma mentira boba que seja já desagrada a Deus. É uma pessoa que ela vive pelos outros, não vive para Deus, não coloca a vida dela em primeiro lugar, que não coloca a máscara nela primeiro, como no avião a instrução, que fala para você colocar a máscara primeiro em você, depois na criança. A pessoa que coloca a máscara na criança, a máscara em todo mundo e não coloca a máscara em si mesma, essa pessoa não tem vida com Deus. Essa pessoa não tem intimidade, porque a salvação ela é individual. Então, infelizmente, o colorido desse mundo cegou o entendimento das pessoas. E quando o diabo, ele toma a nossa fortaleza, que é a nossa mente, acabou. A gente pode falar o que for. Se o próprio Deus não convencer a pessoa, não adianta nada. Então, essa morte de inocentes. Tem a morte física, claro, né? Que isso é abominável. Mas existe perdão para quem se arrepende a tempo. Deus, ele é misericordioso para perdoar um ladrão, para perdoar um assassino. Esse é o caráter divino, né? O difícil somos nós, seres humanos, perdoar aquele que nos ofendeu de verdade. Mas o Pai Nosso, a gente ora assim, né? Perdoe as minhas falhas, assim como eu perdoo aquele que me ofendeu. E para Deus, morte de inocente é guardar mágoa, ódio das pessoas também. Não é só matar fisicamente, mas é matar ali com ódio. É matar porque você tá tomando um copo de veneno quando você guarda a mágoa dos outros, né? Então, quem está sendo prejudicado é você mesma.
Se você tem mágoa de alguém, pensa bem. Abre mão disso que você vai estar tirando um fardo das suas costas. Então pode ser a morte física e a morte do interior, através do ódio, da inveja, da injustiça. Inveja das pessoas, injustiça em relação aos outros. Isso também é matar um inocente para Deus, o reino de Deus, na vida espiritual, não só o ato do físico. Então a gente tem que procurar entender a palavra de Deus direito pra gente não achar de forma superficial, porque Deus é um Deus justo, ele nos trata com justiça. Então, quarto agora, pensamentos perversos. Aqui está escrito a mente que faz planos perversos. Pessoas incapazes de ver o sucesso alheio, maliciosas, a intenção do coração influencia os pensamentos. Então, a pessoa que sempre está vendo em relação ao outro o copo mais vazio do que cheio. A pessoa que tem os pensamentos de malícia em relação ao outro, tá sempre justificando o porquê que aquela pessoa ela prosperou, porquê que aquela... Eu conheço pessoas que sempre falam, mas tá assim, né, por conta das condições do país. Então tá sempre vendo o lado negativo das coisas, com os pensamentos perversos. Gente, pensamento para Deus são palavras. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa em relação ao outro, viu? Aquela pessoa que não deseja o bem do próximo, aquela pessoa que não consegue aplaudir, elogiar o próximo. Isso existe muito em relação à mulher, né? Elogiar a outra mulher, isso acontece muito. Tem mulheres que têm dificuldade para isso. Então a gente tem que tomar cuidado com esses pensamentos perversos que Deus não se agrada. O olhar malicioso, a incapacidade de ver o sucesso das pessoas e reconhecer, aplaudir, né? De estar do lado dela ali, ó. Isso, parabéns, você merece. A pessoa, muitas pessoas, elas queriam estar no lugar daquela pessoa, mas não suportam ver a felicidade alheia. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Pés que se apressam para fazer o mal, maquinar, trair e agir com injustiça contra alguém. Então a injustiça contra os outros, a gente vai colher injustiça também em relação à nossa própria vida. Aquilo que a gente planta é aquilo que a gente vai colher. À medida que a gente mede as pessoas, é à medida que nós seremos medidos. Então os pés que se apressam para fazer o mal são atitudes que desagradam a Deus. Falsa testemunha, interesse em prejudicar o próximo. Sempre é uma falsa testemunha, sempre tá falando, sempre tá ali questionando, sempre tá ali vendo o lado negativo, tá falando mal de alguém, a pessoa que vive de fofoca, a gente tem que tomar cuidado até com fofoca, vive sempre ali criticando, julgando. Temos que tomar cuidado com o julgamento, aquilo que Deus falou. Olha pra trave que tá no seu olho e para de olhar o cisco que tá no olho do outro. Contendas, malícia, de novo, fofoca, mentira, causa confusão até destruir relações. Então é fundamental para finalizar aqui, tá? Vou até voltar aos comentários. A gente viu alguns versículos aqui e eu vou voltar amanhã para falar sobre os 7 e o 8. É fundamental a gente se avaliar todos os dias, é fundamental a gente entender e buscar do fundo da nossa alma a nossa verdadeira condição espiritual diante de Deus. São detalhes que nos afastam dele. Então, às vezes a gente quer muito uma resposta dele, mas ele já falou e é ele que quer uma resposta nossa sobre aquilo que ele está nos instruindo. E se a gente, assim, agradar a ele com a nossa fidelidade, com a nossa entrega, com a busca sincera e verdadeira de entender a vontade dele para nossa vida, com temor, com tremor também. Temor é respeito, tremor é medo mesmo, porque assim, a mão de Deus é uma mão pesada, gente. Então a gente tem que vigiar muito, se avaliar todos os dias, porque ele é um Deus de justiça. Ele ama a gente, mas ele nos ama em forma de sacrifício. O amor dele não é um amor sentimental. Já falei isso aqui várias vezes. Quem tá aqui pela primeira vez, tá ouvindo isso pela primeira vez. Mas se você parar pra observar, o amor de Deus não é um amor sentimental. E nem o amor de Jesus. Porque Jesus, ele veio pra pagar o preço. Jesus, ele veio e morreu na cruz. E se ele tivesse olhado o sentimento dele, ele não tinha feito nada daquilo. Né? Não tinha feito nada daquilo. Então é isso que ele nos orienta a fazer. A viver... Voltou? Isso. Deus nos instrui a gente usar muito isso aqui, o raciocínio, o intelecto, a fé inteligente, a fé que pesa, a fé que pensa, a fé racional, e não aqui, ó, porque os desejos do nosso coração, ele sempre vai nos levar a escolhas que lá na frente a gente não vai entender o motivo, mas se a gente parar para observar, estamos colhendo aquilo que a gente mesmo plantou e as brechas que a gente está dando pro inimigo. É o que eu tava falando ontem com uma aula que a gente visitou. O diabo, ele não pede para entrar na vida de ninguém.
não pede, ele invade. Se ele vê brecha, ele vai invadir. Mas Deus não. Deus, ele é humilde, simples e educado. Ele tá batendo na porta. Se alguém abrir, ele vai entrar e vai ceiar. E se alguém se humilhar, se alguém orar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, ele vai ter prazer em sentar na mesa com essa pessoa. Mas tem uma condição para que ele venha responder às nossas orações. Que a gente busque ele pelo que ele é, não pelo que ele tem para nos dar fisicamente. Então, todas as nossas meditações aqui, às vezes parece até repetitiva, mas é para que fique gravado na nossa mente, né? Que nós temos que ter muito temor em relação à justiça de Deus. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos, e a porta da salvação ela é estreita, e poucos são os que vão entrar por ela. A gente tem que tomar muito cuidado com um cristianismo muito de amor, muito leve, muito tranquilo. Se Jesus teve que pagar o preço, a vida de Jesus aqui nessa terra foi sacrifício em cima de sacrifício. Não veio para glorificar ele mesmo, ele veio para cumprir e fazer a vontade do Pai. Jesus, ele pagou impostos para nos deixar um exemplo. Jesus chorou para nos mostrar que a gente não carrega um fardo maior do que a gente pode suportar, carregar, enfrentar e passar por cima dele. Jesus, ele foi tentado pelo diabo, ele nos instruiu, nos ensinou como vencer a tentação do inimigo, que ele usa a própria Bíblia. Porque o que a gente tem que entender? Como é que fala, gente? A religião e Jesus, a vida com Deus, eles são muito parecidos. É igual o joio e o trigo, crescem juntos. Mas tem uma diferença muito grande. E só vai entender isso quem buscar essa verdadeira intimidade com Deus. É o que eu tô sempre falando aqui, né, gente? Ele tá falando, eu tô deixando as instruções da minha sabedoria aqui pra vocês. Quem tem ouvidos, ouça, né? Quem é prudente, quem tem sabedoria vai seguir o que eu estou falando e vai colher os frutos daquilo que escolheu aqui nessa vida. Então, para ter vida com Jesus, não é só falar, tem que pagar o preço. E tem que ter interesse e mostrar isso no dia a dia. Não é pra mim, não é pra seu marido, não é pra sua colega, não é na igreja, é pro seu pastor, pro padre, enfim, aonde você congrega. Não é lá que você tem que mostrar vida com Deus, é no seu dia a dia, é no seu íntimo. E você sabe como está a sua condição espiritual, se avaliando aí agora. E se você sair agora dessa live e pedir a Deus para te mostrar, dobrar o seu joelho aí como reverência, como submissão a Ele, porque nós temos que ser submissos a esse Deus. Se ele é rei, né, onde está a honra dele? Então a gente tem que servir. Não ele nos servir, somos nós que temos que servir a ele. E ele vai preencher. Quando eu venho aqui pra fazer uma live, vocês não têm noção, eu sou tão alimentada, porque à medida que eu estou permitindo Deus me usar, ele vem e me preenche com aquilo que eu preciso. Deus está procurando pessoas à disposição, que ele capacita os seus escolhidos, ele não escolhe pessoas capacitadas. Aos olhos humanos, eu estar aqui falando é uma loucura, porque eu era uma pessoa super tímida. E o que ele está me preenchendo também? Hoje eu tenho um curso, hoje eu formo consultoras de imagem, eu nunca me imaginei fazendo isso, porque eu nunca me imaginei falando em público, principalmente fazendo uma live. Então, recentemente, até recebi um convite de uma igreja para poder levar uma palavra para as mulheres, uma palavra de autoestima. Meu coração começou a palpitar, eu comecei a suar frio, porque eu já acostumei com a live aqui, falando com vocês. Mas presencialmente, isso eu nunca passei por isso. Então, eu fiquei com medo, mas Deus falou assim comigo, vai com medo mesmo. Sou eu que vou falar, não é você. Então eu tô passando por cima desse medo e eu vou. Mas falar pra você que eu quero ir, aos olhos humanos, não. Aos olhos humanos eu preferia ficar aqui na minha zoninha de conforto. Mas à medida que a gente permite Deus nos usar, Ele nos capacita e nos dá outras coisas que a gente nem pediu, né? E vai abrindo as portas e vai nos levando a lugares, assim, diferentes. Então a gente tem que vigiar o vocabulário, vigiar o não consigo, eu não posso. O medo, ele é uma mentira e a gente tem que se permitir. Se a gente permitir, Deus vai nos capacitar. Lembrando que Ele não escolhe pessoas capacitadas, Ele capacita os seus escolhidos. Basta você estar à disposição e se permitir ser usada por Ele, porque Ele vai vir mudar o seu interior. E rios de águas vivas vão fluir dentro de você, se você buscar, sacrificar todos os dias. E isso vai transbordar na vida das pessoas. Quem olhar pra você tem que ver o semblante de Deus. Tem que ver Deus em você. É como o pai e uma mãe, quando o filho nasce, a gente sempre procura quem o filho parece. Não aparece mais com o pai, aparece mais com a mãe. E a vida com Deus é a mesma coisa. Você tem que ser parecido com esse Deus.
com o caráter dele, com as atitudes dele, com a perseverança, com a força, com a certeza dele. Você tem que saber a sua verdadeira identidade, porque quem é de Deus mesmo sabe a sua verdadeira identidade, sabe que ele te deu poder e domínio para vencer qualquer tribulação. Então você não fica murmurando, você não fica reclamando, você não fica falando palavras negativas, você não se entrega para os problemas, mas quem crê em Deus de verdade, primeiro, tem sabedoria para buscar o batismo com o Espírito Santo, porque sem o batismo com o Espírito Santo ninguém suporta. E quem não sabe sobre o batismo com o Espírito Santo, eu tenho uma live aqui escrito passo a passo para receber o batismo com o Espírito Santo. Busca esse batismo, porque é só ele que vai te sustentar. Eu falo por experiência própria, tá? Eu precisei passar pelo batismo com o Espírito Santo. Passei pelo batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo. Estou buscando outro nível de batismo, porque não para por aí. A vida com Deus é uma crescente. Estou buscando outro nível espiritual. Estou buscando mais intimidade com Ele todos os dias. Eu precisei, meu marido precisou. As pessoas que andam comigo, algumas são seladas pelo Espírito Santo. Então, se com a gente... Não é diferente com você. Não é diferente com qualquer pessoa. E Paulo diz, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, observe, se você está vivendo angustiada, se você está vivendo se entregando para o medo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Reconheça que tem. Seja humilde para pedir ajuda de Deus e busque libertação. Que a vida com Deus, você primeiro tem que passar por um processo de libertação, depois o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo e assim continuar essa caminhada. Só que muitas pessoas não aceitam que elas precisam passar por um processo de libertação. Eu precisei aos 30 anos passar por um processo de libertação, mesmo sendo uma menininha muito legal. Então não é diferente. Até uma criança, gente, eu já vi crianças assim... sabe, a gente orando na criança, a gente já viu criança manifestando, então o diabo não perdoa nem criança, gente. E se ele convenceu a terça parte dos anjos a decaírem junto com ele, quem dirá nós seres humanos? Nós não somos feitos de aço. Então Deus, ele nos ensina a vigiar e orar. Aquele que acha que está de pé, cuida para não cair. Nunca ache que você é alguma coisa. Nunca pense que você já está fazendo o suficiente. Nunca pense que o fato de você estar só orando, chorando, é o suficiente. Oração é o quê? Orar e agir. Há momento para tudo. Há o momento de orar e há o momento de agir. Então Deus quer ver em você uma reação agora e mostrar com as suas atitudes que você verdadeiramente o quer de verdade. E Ele vai te provar nos mínimos detalhes. Ele vai testar a sua fé. Foi assim comigo, foi assim com meu marido, foi assim com algumas pessoas que eu conheço. É assim na palavra, né? Testou a fé de Jó, testou a fé de várias pessoas. Testou a fé de Sansão. E Sansão, ele se deixou cair pelo lábio da mulher lá. Perdeu a força dele que estava no cabelo. Enfim, Deus vai testar você e a mim todos os dias para ver se a nossa fé é uma fé bem definida mesmo ou uma fé emotiva. Para ver se a gente está disposta a pagar o preço. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz todos os dias e me siga. Tomar a sua cruz é a cruz que ele carregou do sacrifício. Jesus carregou uma cruz, não carregou? Pois é, ele estava pagando o preço. Então quem quer ter vida com Deus, quem quer ter as respostas divinas e acesso ao reino dos céus, a salvação da alma, tem que pagar o preço. Bom, fiquei uma hora aqui, né, gente? De praxe, não tem jeito. A gente começa a falar, meu Deus, me perdoem o horário. Amanhã 6h30 da manhã estaremos... Não, amanhã é 6h59, porque amanhã é o dia mesmo do Café com Fé, né? Toda terça-feira a gente tem aqui um Café com Fé para falar da palavra. Só que esse mês é um mês especial. A gente tá vindo aqui todos os dias, 6h30, de segunda a sexta, para meditar no livro de Provérbios. Se você quiser começar hoje, pode começar. Leia os capítulos, o primeiro, o segundo. E a gente hoje é o 8º, né? Mas eu meditei aqui no 5º e no 6º, por conta do final de semana. É muito bem-vindo continuar aqui, desde que seja com muito respeito. Homens são bem-vindos aqui, desde que venham nos respeitar, porque esse Instagram eu falo muito pra mulher, mas Deus, a palavra dele é para homem e para mulher. Então, se você tiver respeito aqui, reverência ao nome de Deus e me respeitar por estar aqui atrás, você é bem-vindo. Senão, aqui não é para você, tá? Então, Deus abençoe vocês. Eu vou salvar a live, vou subir lá pro canal, vou subir lá pro YouTube. Lá tem muita meditação, como vencer a ansiedade, como sair da depressão. E outra coisa, oferte a Deus hoje, nessa manhã, compartilhe
Printa a tela, compartilha nas suas redes sociais essa palavra ou envia para alguém que você acha que precisa ouvir. Deus vai colocar no seu coração e agora, pelo menos 3 pessoas para você compartilhar, tá? Eu quero seguidor? Não, não quero. Não quero seguidor. Eu só quero fazer a vontade de Deus. Se você fizer isso, você vai estar fazendo a vontade. Você pode estar tirando uma pessoa do suicídio, uma pessoa que estava pensando em se matar, uma pessoa que estava pensando em desistir da vida. Deus está nos dando aqui uma oportunidade de recomeço. Ele está nos instruindo e mostrando o caminho a ser seguido. Então, que isso não fique só pra gente. Ele quer que a gente espalhe e vá para o mundo inteiro e pregue a palavra dele e espalhe o evangelho dele. Então faça isso, compartilhe com alguém o link, manda aí com as pessoas, fala, fulano, olha, eu assisti essa live, falou muito comigo e eu acho que vai falar muito com você. Então tá aqui, separa um tempo pra você assistir, aí é com Deus. Aí Deus que vai tocar nela pra assistir, enfim, você só vai fazer a sua parte, tá bom? Muito obrigada pelas palavras, tá sendo muito bom. Amém, Deus abençoe. É o próprio Deus que tá falando com a gente. Eu vou colocar no canal. Isso aí, Soberana Fest, estou compartilhando. Primeira vez aqui. Louvado seja Deus por sua vida. Seja muito bem-vinda, Bianca. Você chegou como? Você viu a live ali apitando e veio? Ou você já seguia o Instagram? A pessoa já ficou toda descabelada aqui, gente. Louvado seja Deus, foi usada por falar comigo. Estou saindo de uma depressão. Graças a Deus! Deus quer te tirar desse lugar. Sai desse lugar, esse lugar não te pertence. Ele veio aqui para falar com a gente que nós somos imagem e semelhança dele, né? Você tem que ter certeza da sua identidade. O Dia das Mulheres é isso, saber a sua verdadeira identidade. Dentro de nós existe duas versões, a mulher tola e a mulher sábia. Quem que você tá puxando para fora? Então mata essa mulher tola e coloca a sábia para fora. Coloca essa versão que já existe dentro de você para fora. Tenha certeza de, Deus não faz nada pela metade não, gente. Nada dele. Nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, um pouco abaixo do que ele. Você tem noção dessa grandeza? Tem noção do poder que está em tuas mãos ilimitados? Só que o diabo, ele vem para nos oprimir e vem para achar que nós somos escravas dele, né? Ele vem nos afunilando, colocando contra a parede, mas ele nunca quer que você saiba a sua verdadeira identidade, o poder e a força que você tem em Deus para pisar na cabeça dele. Então rejeita ele, fala, diabo, depressão, eu não aceito você. Você perdeu a minha vida hoje. A partir de hoje eu sou uma nova mulher. E fale isso com Deus. Eu sou uma nova mulher porque eu tenho certeza de quem eu sou e o que eu vim pra fazer nessa terra. E essa depressão que você usou pra tentar plantar em mim, eu vou usar pra ajudar a vida de outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Hoje eu me torno um instrumento nas mãos de Deus. A partir de hoje, que eu não vai viver mais eu, mas ele em mim. E o que ele me instruir para fazer, eu vou fazer. Faça essa oração de entrega para Deus, de entrega nas mãos dele a sua vida e passa por cima de todos os pensamentos. E sabe o que eu faço todos os dias, gente? Nós precisamos de oração de libertação. Todos os dias. Até eu que tenho batismo com o Espírito Santo. Porque, gente, não pense, eu não sou melhor que vocês. Tudo que eu tô falando aqui serve para mim também, tá? Então, até eu que faço a obra de Deus, para mim estar aqui falando para 28 pessoas, tinha 40 aqui, eu pago um preço muito alto por isso. Se eu não vigiar, se eu não me alimentar, se eu não buscar, eu tô ferrada. É um caminho sem volta, caminho com Deus. A gente não pode olhar para trás. Então, todos os dias, faça uma oração de libertação quando você acordar, pelo menos 3 vezes por dia, nos principais horários, que é o horário de guerra mesmo, horário de meio-dia, que tá escrito lá no Salmo 91, que é a seta que voa de dia, a mortandade que assola ao meio-dia. Então, tem as legiões de demônio que agem no horário de meio-dia. Horário das 18 horas, que é a transição da tarde. Isso são segredos e mistérios de Deus que eu tô revelando pra vocês aqui, tá, gente? Então, claro, quem quiser fazer às 18 horas, que é o horário de transição da tarde pra noite, com reverência ali, entregar a Deus o seu dia. Coloque seu celular para despertar nesses horários. Você tem de meio-dia até meio-dia e 59 para fazer essa oração, de 18 até 18h59, 3 da tarde também é um horário bom, 6 da manhã também é um horário forte, meia-noite é um horário forte, é um horário que os povos são perturbados, que os demônios estão aí nas ruas, pessoas saem para fazer trabalho umas para as outras. 3 horas da manhã é um horário de guerra, por isso que muitas pessoas acordam com insônia, não entendem nada, não conseguem mais dormir. É um horário de batalha espiritual. É só quem está só quem está vivendo de forma espiritual consegue entender isso. Mas de praxe,
3 vezes no dia que você conseguir fazer essa oração de libertação, tirar suas mãos da cabeça 7 vezes com força e falar: diabo, eu rejeito você. Todos os pensamentos, toda a destruição. Vai falando tudo que você tá vivendo. Vai falando toda angústia, todo medo, toda dor, toda depressão. A partir de agora, em nome de Jesus, sai. Tira sua mão forte mesmo, tira com fé. Faça isso 7 vezes. Lembra que eu falei que o número 7 é o número de Deus? Tira sua mão 7 vezes da cabeça, da nuca, aqui, põe a mão na nuca. Tira 7 vezes, todo mal, tudo que você tá tramando contra a minha vida, em nome de Jesus, sai. Tudo em nome de Jesus. Faça essa oração 3 vezes por dia, tirando as suas mãos, se libertando do mal. Você vai ver que ele vai perdendo as forças e você vai ficando mais forte a cada dia. Isso é um propósito muito forte que eu faço, então vocês estão convidados a fazer, quem quiser, tá? Então vamos lá, gente, já passei do tempo, estou mais próxima de Deus, amém, graças a Deus, primeira vez aqui, já te sigo, mas foi a primeira vez que assisto uma live sua, que graças a Deus, obrigada, eu creio, vou acompanhar todos os dias. Isso aí, ó, sejam fortes e corajosas, feliz Dia das Mulheres pra vocês, guerreiras, fortes, é isso aí, vamos pra frente, vamos com tudo, e até amanhã às 6h59, tá bom? Deus abençoe vocês. E se quarta-feira eu realmente for nessa igreja aí da palavra, que eu tô assim, morrendo de... Não tô morrendo de medo, não. Tô tímida, mas eu vou passar por cima disso, porque é o próprio Deus que vai falar. Se eu realmente for, eu venho avisar vocês, quem for de BH e quiser ir, né? Tá bom? Beijo. Vamos agradecer a Deus, vamos entregar ele aqui. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã. A gente programa para falar 20 minutos, 30 minutos, mas é o Senhor que fala. Eu tenho certeza que tudo que foi falado aqui foi necessário. O Senhor queria falar conosco e agradecemos ao Senhor, porque essa 1 hora é muito pouco mediante tudo que o Senhor fez por nós, o sacrifício do Senhor por nós na cruz, a tua misericórdia, o teu cuidado, teu amor sacrificial por nós. Aqui, meu Pai, as suas instruções de sabedoria. Eu peço que o Senhor venha nos dar força para colocar em prática e que essa palavra venha crescer dentro de nós. Deus, não deixa o diabo roubar. Deu bateria fraca, né? Mas eu fiz uma oração aqui só para entregar o trabalho. Então tá, gente, ó. Deus abençoe vocês. Tchau!